Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Estamos então em condições de iniciar a nossa sessão. Alerto os senhores deputados que depois temos um conjunto de situações que temos que ver no último ponto da ordem de trabalhos, nomeadamente com a agenda da próxima semana e a dificuldade que temos com a escassez de dias entre as jornadas do Grupo Parlamentar do PCP e o Congresso do PSD. Só temos aqui um dia para agendar, temos que depois, em conjunto, encontrar as melhores soluções. Bom, mas isso será para o ponto 3. Sem mais demoras, temos então o nosso ponto 1 da ordem de trabalhos, que ficou agendado, como sabem, a audição de entidades no âmbito do requerimento do PSD, que tem a ver com o respeito da Carta de Perigosidade de Incêndio Rural. E sobre esta matéria também foram sugeridas pelo Grupo Parlamentar do PCP e aceitos pelo requerente, que ouvíssemos aqui associações e federações. Destas entidades, todas foram contactadas, naturalmente, como é nossa obrigação, como é nosso dever. Foi possível encontrar a disponibilidade, quer seja da Baladi, por videoconferência, e o Sr. Presidente da Direção da Acréscimo teve um imprevisto e não pôde participar nesta audição. Por isso, vamos então iniciar esta nossa audição, que está em condições de se iniciar, penso eu. Eu tenho uma imagem muito difícil, perdoem-me, entre esta troca de óculos e a imagem, mas cumprimento os representantes, sim, o Sr. Engenheiro Pedro Gomes, o Engenheiro Daniel Serralheiro, que estão connosco, e a Sra. Diretora Executiva, Engenheiro Rosário Alves. Penso que estão da Florestis, penso que estão todos. Certo. Então, cumprindo a regra, dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD para apresentar sumariamente o requerimento e depois damos então início à nossa audição. O Sr. Deputado Paulo Ramalho tem a palavra. Se me puder, primeiro cumprimentando todos os colegas e os nossos convidados, se me permitir, eu passava desde já a palavra aqui à deputada Fátima Ramos, que iria fazer a apresentação do requerimento. Muito obrigado. Muito bem, então tem a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Fátima Ramos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento também os convidados e começo desde já por felicitar o trabalho que é realizado por estas entidades na defesa do nosso território. Começo também por dizer que, para o PSD, é uma preocupação o facto de termos o interior cada vez mais desertificado e que achamos que os jovens abandonam esse mesmo interior por falta de oportunidades, isto é, não é porque não gostem de viver no interior, mas fogem, ou são obrigados a fugir muitas vezes porque querem melhores oportunidades em termos de trabalho e de nível de vida, como é lógico. Dizer que achamos que devem ser criadas todas as oportunidades para que as pessoas possam investir no interior e para que ele se possa desenvolver. Temos para nós que uma parte significativa da causa dos próprios incêndios e da forma como eles se desenvolvem tem também a ver com o facto de termos menos pessoas no interior e as pessoas que temos cada vez mais idosas e, portanto, mediante estes pontos prévios, eu começaria mais propriamente no nosso requerimento. Como os senhores sabem, foi publicada a Carta de Perigosidade de Incêndio Rural. Esta carta classifica o nosso território por níveis de perigosidade nos seguintes níveis: muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto. E, ao abrigo desta metodologia, muitos dos territórios do norte e centro do país foram classificados em perigosidade alta e muito alta. Isto significa que, de acordo com as regras da própria Carta, teríamos novas regras em termos de ordenamento do espaço florestal e rural e também na gestão territorial. Perante isto, e eu tenho aqui o exemplo
por exemplo, uma carta ou duas cartas, uma que reflete, mas para verem a câmara, que reflete o interior centro, em que se vê está praticamente tudo em vermelho escuro, e aqui o caso concreto do município, por exemplo, aqui num conjunto de municípios da CIME, onde tem aqui Arganil, de Coimbra, onde se vê também essa mesma situação. Mas vimos e assistimos também... Ai, a câmara, depois não está a ver a câmara. Vê também um conjunto de alertas que assistimos de algumas CIMs, nomeadamente da CIM Região de Leiria, e também, mesmo aqui na Assembleia, de alguns deputados, entre os quais eu estive a apresentação do PST e também um deputado do Partido Socialista, que está aqui presente, o Alexandrino, e que é de Oliveira do Hospital. Ou seja, é uma situação que nos preocupa, porque trazia graves restrições à construção nestes mesmos locais. Perante isso, fomos também informados, especialmente pelos municípios, que não tinham sido envolvidos na feitura desta mesma carta, ou seja, que teria existido falta de diálogo nesta mesma elaboração. Mediante isso, achámos por bem trazer o assunto a esta reunião, ser esclarecidos, dizer aqui que nós não estamos contra a carta, temos sérias dúvidas na forma como estava previsto que a mesma se implementasse no próprio território e no facto da mesma ter ser passada para os planos diretores municipais. Achamos que ela, como instrumento estratégico de âmbito nacional, poderia ser útil, certamente, mas a sua aplicação poderia condicionar ainda mais o desenvolvimento do interior. Por isso chamámos um conjunto de entidades, como já foi dito pelo Sr. Presidente, as entidades hoje aqui ouvidas resultaram também de uma vontade do PCP, mas que de imediato nós concordámos. Por isso, queremos, sobretudo, e nesta fase inicial, ouvir a vossa posição, se foram ou não envolvidos e qual é a vossa opinião sobre este processo. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bem, muito obrigado ao Grupo Parlamentar do PSD, que apresentou assim o requerimento e qual foi os fundamentos para esta audição, e dou então de seguida a palavra aos representantes da Baladi, que têm de 10 a 15 minutos para apresentar aqui os fundamentos e o que lhes aprouver sobre esta matéria. Então, mais uma vez, muito boa tarde e obrigado pela vossa disponibilidade e tem a palavra. Boa tarde. Muito boa tarde. Boa tarde, Sr. Presidente da Comissão e aos demais deputados. Obrigado pelo convite para estarmos aqui presentes. Assim, relativamente àquilo que foi exposto, de facto, a primeira resposta é que não fomos ouvidos. E, de facto, daquilo que nos podemos inteirar respeitante a esta carta de perigo, há, de facto, melhor, nós já assistimos, e nós que trabalhamos, sobretudo nas zonas rurais, nas zonas de interior, que há aqui um conjunto de legislação que, de facto, acelera estes processos de desertificação de uma forma muito forte, quer esta carta de perigo, que não é a carta em si, mas que estas situações relacionadas com a carta, mas existem outras restrições que também, em conjunto, criam aqui condições para acabar com o mundo rural. Relativamente à carta, não nos parece que não é propriamente, como eu estava a dizer, não é a carta, portanto a carta em si, a carta de perigo, é uma simples fórmula, mas depois há aqui algumas situações que nos foram reportadas, nomeadamente de passagem da recorrência de 10 para 30 anos e, portanto, foi algumas destas situações que levaram a que da anterior carta para esta muitas áreas passassem por um risco muito alto. Relativamente a isto, eu gostaria de deixar duas situações. Uma é, este risco existe e, portanto, não é uma questão da carta ser mal elaborada, não me parece que seja essa a questão. Advém talvez de um conjunto de legislação associada à carta em si, que depois coloca um conjunto de restrições, que às vezes são restrições um pouco cegas. Vejamos que, por exemplo,
apesar destes últimos anos ter sido feito tanto trabalho pelas comunidades e pelos baldios, nomeadamente na criação das faixas de gestão de combustível à volta dos aglomerados populacionais, à volta de redes viárias e por aí adiante, esta carta não reflete ou não permite refletir isso. E, portanto, por mais que possamos gerir a floresta e limpar como é obrigação, parece que a carta se mantém exatamente sempre na mesma. E isso mostra que há aqui qualquer coisa que não poderá não estar muito bem. E, portanto, se estas comunidades já de si, com alta certificação, se alguém quiser se instalar ou criar um estábulo para animais, que é algo que nos acontece com muita recorrência, as poucas pessoas que lá estão, os jovens, querem criar o seu estábulo para poderem fixar-se nesse território. Por mais área que se limpe, por mais área que se gira, portanto, esta carta não permite acompanhar essa alteração e essa proteção que acontece no território. E nós temos que fazer alguma coisa. Para além disso, tem que ser algo dinâmico. Portanto, pelo que eu sei, esta carta remete-se à COS de 2018 ou 2019 e, portanto, nós todos os anos estamos a fazer projetos de limpezas e alteração do coberto vegetal e não tomar isso em conta e não tornar estas coisas mais dinâmicas, talvez mais próximos dos próprios municípios que se apercebem melhor destas dinâmicas, isso é um risco e é um erro muito grave, muito grave. Portanto, não podemos colocar, tudo deve ser feito de forma, esta carta reflete a realidade, mas é a realidade naquele momento e, portanto, deve ser dada a oportunidade de forma simples e eficaz de poder reverter este risco que é real, mas com um conjunto de ações reverter esse risco para permitir que se possam fazer novos estábulos, novas habitações e que as comunidades possam crescer de forma segura. Era isso que eu queria dizer neste momento. Obrigado. Sim. Boa tarde a todos. Também cumprimentar aí todos os presentes, o Sr. Presidente da Mesa, agradecer o convite para estarmos aqui hoje presentes e pela análise que nós já tivemos a fazer aqui esta cartografia. Ponto, vimos que esta metodologia para criar a carta assenta em 5 classes, pronto, como já foi dito, e tem em conta variáveis como o declive, altitude, uso do solo e o histórico dos incêndios. Não percebemos como é que a exposição não entra aqui, sendo que um tipo de solo que esteja exposto a sul vai ter muito mais risco de incêndio do que um que esteja exposto a norte. E sendo esta cartografia feita a uma escala a nível nacional, isto faz com que, para as classes de mais baixo risco de incêndio, o litoral vá absorver todas essas classes e deixando todo o interior, que é o interior que é preciso repovoar, mas desta forma ficando o interior todo com as classes de muito alto e alto risco de incêndio, vai impossibilitar estas novas construções, por exemplo, esta questão como o colega Pedro falou ali há bocado, porque ficam condicionadas por estarem nas classes de alto e muito alto risco de incêndio. Sendo assim, a cartografia é feita a esta escala, estamos a contribuir cada vez mais para o despovoamento do interior. E para já tenho dito. Muito obrigado. Então, dou agora a palavra ao engenheiro Pedro Gomes. Não, o Pedro já falou. Não. Engenheiro José Gaspar. Peço desculpa. Ou então a senhora engenheira Rosário Alves. Não. Florestes. Tem a palavra, senhora engenheira. Olá, boa tarde a todos. Agradeço o convite em nome da Florestis para estar aqui nesta audição e podermos também, de alguma forma, transmitir aquilo que são as nossas ideias e reflexões sobre a Carta de Perigosidade. Agradeço também a possibilidade de estarmos a fazer isto remotamente e endereço também os cumprimentos a todos os deputados
também aqui do Presidente da Forest e do Vice-Presidente que estava previsto estarem aqui nesta audição, mas que infelizmente por motivos profissionais estão ausentes no estrangeiro e não se conseguiram nem mesmo remotamente se ligar a esta sessão. Eu gostaria de fazer aqui a minha intervenção, começando por dizer que para a Forestis, instrumentos desta natureza, eu estou a ouvir é que não sei se alguém poderá resolver a situação, agora acho que já estou melhor, obrigado. Dizer que instrumentos desta natureza, como a Carta de Perigosidade que agora estamos a discutir, são elementos críticos para o planeamento das medidas de prevenção estrutural e são em 3 dimensões e, portanto, tem-se na opinião pública falado mais da parte relacionada com os impactos na edificação, mas eu gostava de sublinhar a importância que estes instrumentos têm e a sua transposição depois também para os instrumentos de gestão territorial ao nível local, nomeadamente os PDMs, ao nível do ordenamento do território, ao nível do ordenamento florestal e da prevenção estrutural, nomeadamente no condicionamento e regulação das atividades e da fruição dos espaços florestais, que também está consagrado nos diplomas em que tem efeito esta Carta de Perigosidade. E, portanto, é essencial termos este quadro de referência, porque tem impactos também nas atividades económicas, nas atividades do turismo, porque condiciona. E condiciona e tem sido a palavra utilizada neste tipo de instrumentos, quando, da nossa perspectiva, deveria haver mais um conceito de regulação no sentido de que nós temos que harmonizar e temos que avaliar o impacto dos instrumentos e depois tentar organizar todas as atividades e toda a ocupação do solo, tendo em conta os objetivos que queremos atingir e neste caso queremos de facto, na medida do possível, controlar aqui o risco de incêndio e a sustentabilidade. Esta carta, sob o ponto de vista técnico, ela evolui no bom sentido, ou seja, ela junta a probabilidade de ocorrência e com a suscetibilidade do território. Agora, o que nos levanta aqui alguma reflexão e algumas dúvidas em termos metodológicos é se os dados que são utilizados, que os dados e a informação que é utilizada, se tem um nível de qualidade suficiente para depois se fazer uma transposição de um nível nacional para um nível local. Nós temos este problema em Portugal em diversos instrumentos que têm sido feitos, porque partimos de escalas nacionais e depois não cuidamos de perceber qual é o impacto depois da transposição ao nível operacional, ao nível local, ao nível do território. E daí que, não vou estar aqui a discutir aspectos técnico-científicos, porque não me sinto capacitada para fazer propostas concretas, mas estas reflexões têm que ser feitas, porque depois a transposição vai ser feita por uma escala 10.000, onde o nível do detalhe é grande. E estamos a falar de uma carta que foi feita com um nível de informação e que depois vai a uma escala pequena e que depois vai a um nível de células com 25 metros de lado, ou seja, uma precisão que nos parece a nós um pouco falaciosa.
e, portanto, seria de cuidar de perceber essa qualidade da informação e da razoabilidade da mesma. Na metodologia, para além destes aspectos técnico-científicos, na nossa perspectiva, deveria existir, neste como noutros instrumentos, uma análise de impacto, para nós tentarmos perceber qual é o impacto do território e estas reflexões que agora surgiram de municípios, de organizações de produtores e de outras entidades ligadas à área económica da atividade, pudessem ser evitadas e pudessem ser acauteladas anteriormente e que levantassem logo aqui algumas questões e que suscitassem o diálogo. Da mesma forma que quando se desenha este tipo de instrumentos e de cartografia ao nível nacional e que estão previstas serem transpostas para o PDM, também se deveria cuidar de determinar os métodos de transposição para apoiar desde logo os municípios e as suas equipas técnicas a fazerem de uma maneira o mais célere e o mais correta possível. Por outro lado, foi-nos perguntado pela senhora deputada Fátima Ramos se as organizações de produtores tinham sido auscultadas. No caso da Forestes, como no caso da Valadi, não fomos auscultados, e essa também é uma questão que deve ser corrigida, porque neste caso, como noutro, temos notado uma ausência de uma auscultação prévia aos agentes socioeconómicos em vários dossiês. E consideramos que podemos aportar aqui alguma experiência a vários processos, e hoje confunde-se um pouco a questão da consulta e da participação com as consultas públicas, quando, na nossa opinião, os agentes implicados deveriam ser alvo de consultas dirigidas pelos organismos públicos que produzem as normas para o setor, e esta, digamos assim, é um apelo e uma recomendação, e tudo isto evitaria às vezes também alguma crispação quando nós somos confrontados já com dados adquiridos para implementar aos mais diversos níveis. Queria também reforçar aqui da parte da Forestes os condicionalismos que nos têm vindo a ser trazidos à atividade florestal, nomeadamente aqui com o decreto 82, onde esta carta tem, conjugadamente com o decreto, com o diploma, traz muita condicionalidade à atividade económica, porque vai haver grande parte do ano em que o nível de perigosidade vai ser muito alto, e temos as empresas a fazerem as operações de silvicultura que são obrigadas a parar. E, portanto, obviamente que isto depende da classificação que conjunturalmente se der, mas o que temos assistido já em anos anteriores é que as empresas têm que estar paradas por semanas e impedidas de desenvolver os seus trabalhos. Ora, se juntarmos aí outro tipo de condicionalidades que há, em termos de condições climáticas na parte do inverno, em condições que são colocadas ao nível ambiental, de interrupção de operações por motivos de nidificação, de cinegética das espécies, nós corremos o risco de vermos a janela da nossa atividade reduzir-se muito substancialmente em facilmente 3 ou 4 meses no ano, e portanto haveria que haver aqui alguma ponderação. Naquilo que nos foi dado a perceber,
da suspensão da Carta vai emanar um grupo de trabalho e, nessa perspectiva, aquilo que a Forestes recomendava era exatamente que este grupo se pudesse debruçar sobre estes três aspectos que nós achamos importantes, que são as metodologias para a transposição para os PDMs, a fim de facilitar o trabalho aos municípios e às comissões municipais, refletir a qualidade da informação e a escala da informação que esta Carta pressupõe e o detalhe que ela vai implicar no território e alguma avaliação de impacto. Relativamente, e por último, ao edificado e às novas edificações, quer sejam elas de natureza ou coletiva, como polígonos industriais, quer sejam elas de nível empresarial ou até individual, há aqui um aspecto que merece a consideração, tendo em conta os incêndios ocorridos não só em 2017, como em 2013, em 2005. Nessas alturas, há sempre uma grande reflexão relativamente à distribuição do edificado no território e à capacidade que nós temos, enquanto país, de ter meios para acorrer a todas as situações, nomeadamente a edificados isolados. E essa é uma preocupação que não devemos esquecer nas alturas mais distantes da ocorrência dos incêndios. Por outro lado, essas decisões, elas têm que ser tomadas ao nível mais local possível, porque é esse nível, ao nível dos PDMs, ao nível dos municípios, onde essas situações poderão ser melhor avaliadas. E aqui há que ter a coragem de colocar as decisões subsidiariamente nos municípios e, obviamente, estes terão que assumir também os riscos das decisões depois que tomarem dentro daquilo que são os seus instrumentos de planeamento, de licenciamento e de organização territorial. Não devemos esquecer que de facto é um desafio muito grande fazer a gestão desse edificado em áreas mais remotas. De qualquer das maneiras, o diploma já prevê um conjunto de circunstâncias de segurança para que os detentores dessas edificações tenham que ter, mas também muitas dessas regras nós sabemos que em territórios de propriedade mais reduzida são muitas vezes difíceis de cumprir e daí que há as exceções também previstas na lei e tem que haver a capacidade dos municípios assumirem também essa responsabilidade juntamente com os promotores e garantir as condições de segurança que possam viabilizar essas construções. E, portanto, isso deve ser, do nosso ponto de vista, deve haver normas orientadoras ao nível nacional, mas depois deve ser a um nível, de facto, local, que se devem tomar essas decisões, mas de uma forma responsável e não escamoteando, de facto, a complexidade que temos de fazer a defesa desse edificado e a gestão do interface urbano-rural. E por agora era aquilo que me oferecia dizer e todos me dispensam. Muito obrigado pela explanação e pela argumentação. E agora dou então novamente a palavra, nos termos regimentais, ao grupo parlamentar do PSD, que é o grupo requerente, para intervir sobre esta matéria. Tem a palavra a Sra. Deputada Fátima Ramos. Sim, muito obrigada, Sr. Presidente. Portanto, começo por agradecer as intervenções que foram feitas. Acho que vieram dar contributos extremamente importantes para a realização deste trabalho e também para as audições que vamos fazer a seguir. Lamentamos o facto de entidades com este conhecimento do território não terem sido mais envolvidos na feitura deste mesmo trabalho. Percebemos que de facto não o foram.
Queria também aqui fazer algumas perguntas, nomeadamente o seguinte. Portanto, a senhora engenheira falou do problema da escala, é de facto um problema grave, porque temos aqui um documento feito numa escala 1/25.000 e depois os PDMs e outros instrumentos do território são feitos em escalas muito menores e, como sabemos, esta transposição de uma escala nesta dimensão para escalas mais pequenas pode dar aso a erros grandes. Concordando também com aquilo que a senhora engenheira referiu, no que toca à necessidade de dar maior protagonismo e mais responsabilidade também a quem está no território. E é um facto que quem está no território e melhor conhece o território são os autarcas que gerem esse mesmo território. E, portanto, concordar totalmente com isso. Perguntando-lhe à senhora engenheira e aos senhores se de facto acham que este documento, em termos de estratégia nacional, pode ser útil, isto é, quando estamos a falar e a planificar, por exemplo, os meios de combate e de prevenção aos incêndios, mas quando estamos a falar numa lógica de construção ou noutra lógica que os senhores referiram e bem, que tem a ver com a própria ocupação do solo, a permanência neste mesmo território, se nessa esfera não deveriam ser mais os municípios a definirem essas próprias regras. Porque, tal como referiu, com as regras atuais, nós temos que, em grande parte do tempo, num ano, algumas atividades, desde a silvicultura preventiva e outras, que são tão necessárias, não podem ser realizadas. E, por outro lado, também, se seguirmos à letra algumas destas restrições, temos outra situação, que é, mesmo os turistas não podem andar no território, ou seja, criamos grandes limitações à permanência nesse mesmo território. Temos, por exemplo, investimentos extremamente importantes, como, por exemplo, a rede das aldeias de xisto, eu sou do centro, ou a rede das aldeias históricas. Se nós levamos à risca algumas interpretações, significa que, então, quando os turistas querem visitar mais essas aldeias e esses locais, poderiam ser proibidos de andar nesses locais. Ou seja, e agora pergunto, será que a permanência das pessoas nesses locais é um fator que conduz ou que cria mais risco para o incêndio? Ou, em contrapartida, se eu tiver mais pessoas no território, mesmo que sejam a caminhar ou a passear ou a estar, eu não tenho mais pessoas a vigiar esse mesmo território? Porque eu acho que cada pessoa que anda no território acaba por ser um vigilante desse mesmo território. Até algumas das questões que gostava de vos colocar, aliás. Depois, em relação à limpeza e à silvicultura, é lógico que todos também somos aqui sensíveis a outra situação, que é, por vezes, as máquinas e os equipamentos libertam chamar faíscas, portanto, pode eventualmente provocar incêndio. E já tem acontecido que isso já tem acontecido. Como é que os senhores acham que isso deve ser compatibilizado? Ou seja, por um lado, reduzir ao máximo essa hipótese do incêndio, e todos temos que contribuir para que não existam incêndios, mas, por outro lado, também não restringir tanto a própria atividade, que foi o caso. O mesmo se passa nas construções, mas nas construções, pelo que eu percebi, os senhores acham que devem ser mais as câmaras a decidir, e eu, pessoalmente, o grupo parlamentar do PSD, também tenho uma visão que se aproxima mais disso. Por outro lado, há aqui outra questão que eu não sei se não teve a ver com o seguinte. Estas cartas foram feitas a seguir a um período, e os senhores já referiram, nomeadamente os incêndios de 2017. Ou seja, foi um período em que existiram muitos incêndios em todo este território. Provavelmente, esse facto também veio a assustar, entre aspas, quem elabora a carta e quem depois exige a sua implementação no plano diretor municipal ou nos planos de ordenamento do território. É um facto, mas é assim, ela por sua vez acaba por ter um efeito que é contraproducente. E acho que foi isso que nós deduzimos das vossas palavras. De qualquer maneira, questionar, e de facto é isso que procuraram transmitir. Existe?
Pronto, eu penso que, de uma forma geral, acho que abordei, mas de qualquer maneira, se os senhores acharem que houve alguma questão que não foi abordada ou que queiram explicar melhor, portanto, será para nós um prazer ouvir-vos e ouvir também a vossa posição, porque é assim, nós achamos que devemos ter mais gente no território, nós achamos que devemos criar condições para que as pessoas invistam no território, mas claro que todos nós também achamos e sabemos que o território tem que ser protegido, que a floresta tem que ser protegida e que temos que ter menos risco de incêndio, portanto isso é um facto. Agora, como é que nós compatibilizamos? Está aí a grande questão, isto é, como é que que medidas é que devem ser feitas e tomadas para que nós tenhamos mais pessoas a investir nestes territórios e mais gente a viver nestes territórios? Como é que nós podemos contrariar todo este processo de desertificação que temos tido nestes territórios e que, como disse, acho que essa desertificação conduz depois aos próprios incêndios. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Joaquim Barreto. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores representantes da Baladi, da Forestes, cumprimentos a todos e saúdos e também agradeço os vossos contributos para esta reflexão. E queria também dizer ao PSD e aos partidos que aqui estão representados que da parte do Partido Socialista nós temos abertura, disponibilidade para dialogar, para estabelecer consensos, desde que este diálogo e esse consenso vão ao encontro daquilo que é ter uma floresta, neste caso em concreto, que hoje nos aqui traz, uma floresta melhor, uma floresta que não traga perigos às populações e que, naturalmente, que evite riscos. Portanto, agradeço também e mostro aqui a nossa abertura para esse diálogo. Depois queria-vos dizer que, do que eu vi, ali à minha colega Fátima Ramos, que eu estimo muito e que fomos colegas autarcas, os dois, naturalmente, este problema, de onde é que emerge? Emerge, está aqui o nosso colega Alexandrino, ou estava, pelo menos, não sei se ainda cá está, emerge um pouco das preocupações que os autarcas têm em relação aos seus territórios. E temos que equacionar as questões nessa perspectiva e também naquilo que são as organizações, como a Forestes, como a Baladi e como outras entidades que estão no território. Quanto à carta, o que eu ouvi aqui dizer, quer da Baladi, quer da Forestes, é que não põe em causa a carta. Até porque, vamos aqui ser claros, a carta é um documento técnico-científico. E, naturalmente, ela foi elaborada com um objetivo próprio. Nós assistimos, alguns deputados já cá não estão, mas outros assistimos. Eu estive em Pedrógão Grande, estive noutros locais, quando foi dos incêndios de 2017. E, certamente, se houvesse uma carta atualizada de perigosidade dos incêndios rurais, porventura, os meios de combate aos incêndios florestais estariam mais próximos e estariam mais operacionais e teriam-se evitado algumas situações. Bem, essa é a vossa opinião, cada um tem a sua opinião e, naturalmente, nós convivemos bem com esta diversidade de opiniões. Sim, mas eu acho que a proximidade, o chegar depressa ao incêndio, ter os meios para os combater, evita aquele salastre e evita os perigos que aí decorreram. Eu vi casas ardidas em Pedrógão Grande que certamente não teriam ardido se houvesse uma maior intervenção de imediato em relação aos incêndios. Bem, mas vamos, em relação à carta de perigosidade, ela tem, portanto, para evitar que os perigos para as pessoas, para os animais, para os bens e mesmo para a própria flora, neste caso para a floresta, e também para a fauna, isto é, para aquilo que respeita à biodiversidade. Também vos queria dizer que, para mim, e para aquilo que é a nossa avaliação, nós, hoje, o perigo tem muito a ver, e a floresta que fazemos, tem muito a ver com a natureza do solo. Nós sabemos que há certas espécies que não vão em determinados solos. Tem muito a ver com o clima, com as condições climatéricas. Há espécies que não vão... Eu vou-vos dar um exemplo. Nós temos uma espécie que é pseudotsuga, uma conífera, que não vai numas zonas de vento, não pode apanhar vento,
já temos que pôr lá um pinheiro, podemos lá pôr outra conífera que é o pinheiro larício. Portanto, isso também é importante termos em conta e que, naturalmente, isto é, as condições climatéricas, a altitude, a orografia do terreno, se é mais declivoso, tem mais riscos ou menos risco. Depois há outra coisa também que é importante, que é o uso do solo, portanto, a forma como ele é usado. Se nós usamos mais resinosas, ou se usamos menos resinosas em função do solo e das condições climáticas, ou se usamos mais folhosas, que nos criam compartimentos e que, naturalmente, esbatem os incêndios. Isto também é importante ter-se em conta. Depois, há um outro dado que não deixa de ser importante, é aquilo que é a gestão da floresta. A gestão da floresta diminui os riscos, se for uma boa gestão da floresta, os riscos de incêndio. Depois também gostaria de dizer que o nosso entender, que o que está definido aqui, ou que preocupa os autarcas, são os índices, isto é, os índices que estão definidos e as limitações que esses índices impõem, os condicionamentos que esses índices impõem, que naturalmente foi aqui falado pela senhora engenheira Rosário, a circulação no verão. Eu acho que a presença humana na floresta ajuda a reduzir os incêndios, porque há uma maior vigilância também, isto aí estamos de acordo, e portanto também temos que ter isso em linha de conta. Depois, há um dado que também tem que ser em conta, é que a elaboração da carta de risco ou de perigosidade tem uma dimensão nacional, porque eu posso ter um terreno do município A em que o autarca e os técnicos classificam com uma determinada perigosidade e os autarcas do ao lado classificam de outra forma. E tem que haver aí porque as manchas florestais são contíguas, e como são contíguas, tem que haver esse cuidado e tem que haver alguém que faça essa regulação, e é assim que eu penso também que as coisas devem ser feitas. Depois, eu gostaria também de dizer que, relativamente àquilo que nos preocupa a todos, que deve haver abertura da parte de quem tem este documento, apesar de ele ter o parecer favorável da AGIF, da ANPC e da Direção-Geral do Território, naturalmente que os autarcas, que as organizações de produtores, as organizações florestais, devem também ser envolvidas, e de modo a que estes índices e tudo aquilo que eles implicam possam permitir um uso do solo e possam permitir, digamos, uma floresta que corresponda àquilo que é as suas diversas dimensões, à dimensão ambiental, à dimensão económica, à dimensão social, e corresponde também àquilo que é uma necessidade do seu uso múltiplo por aqueles que usam o espaço florestal. E se assim o fizermos, naturalmente, também os índices de perigosidade são menores, porque todos estimam a floresta e todos se revêem no espaço florestal. Quanto à parte digamos assim, dos índices de perigosidade, ou à classe de perigosidade que estão na carta, que é nula, muito baixa, baixa, média, alta e muito alta, eu penso que, naturalmente, que o Governo estará a dar passos nesse sentido de procurar aperfeiçoar a redação do Decreto-Lei 82/2021. E, se fizermos esse aperfeiçoamento da redação do Decreto-Lei 82/2021, naturalmente, com o envolvimento de todas estas entidades, nós iremos ter uma carta de perigosidade com as diferentes classes ou com os diferentes índices de perigosidade que correspondam mais à realidade no terreno. Isto é, vamos ter que visitar, ou onde já foi visitado, revisitar os espaços florestais, os espaços do território, e procurar que a carta, sendo a mesma carta, que estão critérios definidos, como disse, são técnicos ou científicos, mas que as classes de perigosidade possam ser alteradas e possam ser contextualizadas de uma outra forma, que protejam a floresta, que protejam as pessoas, que protejam os bens, mas que ao mesmo tempo permitam conciliar o trabalho e a gestão florestal. É isso que eu queria dizer, portanto, e da nossa parte é esta a posição que temos. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Tem então agora a palavra o Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Pedro Frazão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimento toda a mesa, também os senhores deputados. Cumprimentar também e saudar os senhores engenheiros da Balade e da Forestis e queria agradecer-lhes por esta exposição que fizeram e que nos deram uma outra luz sobre esta legislação. De facto, eu vou tentar fazer perguntas concretas, ao contrário do meu colega deputado do Partido Socialista, que acabou por fazer agora uma intervenção política. Eu penso que o objetivo das audições é colocar questões aos senhores que estão a ser convidados a verem esta audição, e é isso que eu vou tentar fazer. Esta legislação, do nosso ponto de vista, eu, quando falei de facto, coníferas, Sr. Presidente, a ordem também, à palavra, penso que sou eu que tenho a palavra. Mas é que o senhor fez uma Muito obrigado. De facto, esta legislação trata-se de mais um caso infelizmente, muito usado em Portugal, que é quando existe um grande problema, o Governo logo corre rapidamente a legislar. Legislar quase como se fosse uma legislação preventiva. É muito fácil fazer legislação, mas depois trabalhar no terreno é que fica mais difícil. E neste caso é uma legislação muito preventiva, muito restritiva, e a primeira pergunta que faço é, de facto, quais é que são, objetivamente, os pontos que os senhores engenheiros e as vossas associações veem como mais importantes de serem reformuladas ou de serem retificadas. Depois, gostaria que que nos oferecessem uma posição, talvez técnico-política, sobre como é que está o caso, ou como é que está o estado da arte da propriedade agroflorestal em Portugal, no sentido de que como é que isso, as suas consequências no desenvolvimento rural, e que recomendações é que fariam a uma boa governação nacional, no sentido principalmente da fiscalidade, no que se refere às forças empresariais da silvicultura, no que se refere ao ambiente, no que se refere também à atividade laboral, porque sabemos que as empresas da silvicultura têm também dificuldades de empregabilidade e de encontrar funcionários e colaboradores que estejam capazes de operar as máquinas e fazer uma boa atividade da silvicultura, e também do ponto de vista territorial, ou seja, como é que se pode melhor ajustar esta legislação do ponto de vista territorial. Já arvoraram alguns exemplos, como a exposição norte-sul, como a cegueira da legislação ao facto de se poder replantar outras espécies que são mais resilientes ao fogo, sendo folhosas ou sendo resinosas, ou fazendo alterações territoriais como as faixas de combustível ou os mosaicos, para que possa, de facto, verdadeiramente alterar o perigo e que essa carta do perigo seja alterada nesse sentido. Depois também gostava de aproveitar a vossa vinda aqui a esta comissão para que se pudessem pronunciar sobre o que é que está a acontecer, se de facto têm chegado algumas queixas, principalmente do setor do eucalipto, a dizer que há uma verdadeira cartelização do preço do eucalipto em Portugal, que só há duas grandes empresas que compram eucalipto do corte a cada 10 anos e que o preço é completamente cartelizado e que não há uma transmissão da cadeia de valor aos produtores. E, portanto, se na vossa perspectiva, questão do terreno, aproveitar que estão aqui para também fazer essa pergunta. Em seguida, gostava também de perguntar se acham que está vertida nesta legislação o fator da multifuncionalidade da floresta, ou seja, se tivermos uma floresta que seja plantada com várias espécies, e sabemos que isso traz, cientificamente está comprovado que traz diminuição dos riscos bióticos, como por exemplo as pragas, ou também dos riscos abióticos, neste caso o fogo e também a erosão, que também temos que falar nela, e de facto se acham que os proprietários que fazem essa boa gestão da floresta devem ser compensados pelos seus custos, devem ser compensados por este serviço que estão a dar ao ecossistema. No fundo, todos nós vamos usufruir desse serviço que o silvicultor está a prestar ao ecossistema, e se esse serviço não deve ser reconhecido a nível do Estado, por exemplo, na fiscalidade ou até na monetização desses serviços, e ser dado
ao silvicultor que tenha boas práticas que esse serviço seja também pago pelo próprio Estado. O Estado não pode estar só para cobrar impostos, o Estado também tem que estar para pagar a quem faz o bom serviço que o Estado não faz. Porque aí nós sabemos que o Estado é o pior silvicultor de todos. Aliás, temos o exemplo do fogo na Mata de Leiria, que há anos que ardeu e ainda não já foi replantado, em boa verdade, mas foi numa percentagem muito, muito pequena. E, tendo passado já os anos sobre a tragédia de 2017, vemos notícias que dizem há melhorias no combate aos fogos, mas na floresta está quase tudo por fazer. Portugal assistiu a algumas melhorias no combate a fogos, 5 anos após o grande incêndio de Pedrógão, mas vários especialistas alertam que na floresta está quase tudo por fazer. Isto é uma notícia que está na ordem do dia e gostava que os senhores pudessem também comentar. Finalmente, algo que politicamente é muito importante para o partido que chega, que é a tutela das florestas. Nós vimos a tomada de posse de um governo que estava na dúvida sobre qual era a tutela das florestas, se as florestas deveriam estar, ou seja, a parte silvícola, que é aquela que nós estamos a discutir aqui, se a floresta devia estar sob a tutela do Ministério da Agricultura ou se deveria estar na tutela do Ministério do Ambiente. A nossa perspectiva é que, obviamente, a silvicultura tem que estar na tutela do Ministério da Agricultura, mas essa opinião não é muito clara dentro do Partido Socialista e, portanto, gostava de aproveitar a vossa vinda aqui à nossa comissão para abrir essa questão. Finalmente, já não disponho de tempo, portanto, guardarei para a segunda ronda as próximas perguntas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, o Sr. Deputado Rui Rocha. Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúde aos Srs. Deputados, aos Srs. Engenheiros. Eu vou fazer uma intervenção curta porque nem quero fazer uma intervenção política como eventualmente foi feita pelo Sr. Deputado PS, nem quero estender o âmbito desta audição a questões políticas que vão muito para lá do seu âmbito, como foi feito pelo Sr. Deputado do Chega. E, portanto, respeitando o princípio da economia processual e procurando não fazer disto uma ostentação de bandeiras políticas que extravasam aquilo que é o âmbito. Certo. Eu agora estava a intervir e pretendia fazê-lo com tranquilidade na minha vez. É uma parte, senhor. É isso. É uma parte. Muito obrigado. E, portanto, eu penso que a intervenção que os senhores engenheiros fizeram foi bastante clara e tomei nota de 3 ou 4 preocupações fundamentais. E aquilo que eu faria era, partilhar essas preocupações que registro e perguntar-lhes se de facto se revêem nestas preocupações que aqui estão ou se há alguma que eventualmente me possa ter escapado. Aquilo que eu registro nesta matéria é que temos um plano de risco que foi feito e desenvolvido numa perspectiva macro e que depois pode condicionar aquilo que é a sua aplicação quando há uma transferência, uma transposição desse plano para questões mais locais e mais micro. Que estamos perante um plano que, precisamente por essa dimensão macro, é que não tem em conta outras questões, como falaram, das questões dos solos, das orientações, etc., tendo provavelmente uma boa intenção subjacente, acaba por poder constituir uma limitação e até um perigo para aquilo que são os territórios onde se poderá aplicar, uma vez que acabam por limitar as atividades económicas e acabam por limitar a própria presença humana, condicionando por isso aquilo que podem ser instrumentos de prevenção do próprio risco que se quer proteger. E a questão da dimensão económica com limitações evidentes, quer ao turismo, quer a atividades como a silvicultura e, portanto, repito, eventualmente de forma que não se pretendia acabar por constituir, se aplicado desta maneira, acabar por constituir um prejuízo maior para as populações e um contributo adicional para a desertificação do interior do que propriamente um benefício, porque acaba por impor cegamente restrições que não fazem sentido. E nessa medida registrei também alguma vontade de que estas questões pudessem ser, no que diz respeito à operacionalização depois das atividades possíveis, etc., pudessem ser feitas a um nível dos municípios, das autarquias e não por
por um documento com esta abrangência e com esta distância à realidade. E, portanto, a minha pergunta é se este resumo permite que se revejam ou se este resumo transmite corretamente aquilo que disseram, ou se há alguma preocupação adicional que aqui não esteja incluída. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Dias. Muito boa tarde, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar os nossos convidados, o Engenheiro Pedro Gomes, o Engenheiro Daniel Serralheira e a Sra. Engenheira Rosário Alves. Agradecer os esclarecimentos que nos foram prestados por eles. Dizer-lhes também que estou aqui na sala, embora esteja cá ao fundo da sala e não seja visualizado na imagem, mas, independentemente de não podermos ter esta relação de maior proximidade, que nos facilitaria também aqui esta discussão, mas quero começar até por um ponto prévio, que, aliás, se insere até num dos problemas centrais inerentes a esta Carta de Perigosidade. Em boa hora o PCP propôs e o PSD aceitou a proposta. Porquê? Porque era precisamente aquilo que estava em falta. Aquilo que está, a grande lacuna que tem esta Carta de Perigosidade e a forma como ela foi construída foi a falta, não é de consulta, foi de discussão pública. E por isso nós entendemos que nestas audições a realizar, que o requerimento do PSD colocava apenas as CIMs, Norte e Centro, e depois o ICNF, que é parte de quem construiu esta carta, portanto é a autora, assim como o Sr. Secretário de Estado, não alargava àquilo que é a crítica que nós fazemos, ou seja, e que também já aqui ficou clara, ou seja, de um envolvimento mais alargado neste processo que, em nossa perspectiva, foi feito às cegas. Foi um processo que não envolveu a participação de discussão de entidades que poderiam contribuir e provavelmente hoje não estaríamos aqui sequer a ter esta discussão, pelo menos nestes termos. E nesse sentido, importa desde logo começar por aqui. Depois, uma outra questão que nos faz a nós também sentido, e não podemos deixar de assinalar, é que passaram 5 anos, na sexta-feira fez 5 anos que ocorreram os incêndios de 2017. E em 2017, logo no dia dos incêndios, e mesmo após os incêndios, a correria foi muito grande àqueles territórios e no dia 17 apenas o PCP lá esteve com o seu secretário-geral assinalando as preocupações daquilo que não foi resolvido. E a questão que eu quero colocar aqui a estas entidades é precisamente, desde logo esta, é do que se fez, o que se fez e o que ficou por fazer. É importante neste momento, passados 5 anos, em que ocorreram tantos anúncios atrás de anúncios, em que ocorreu legislação, muita dela contraproducente, contraditória, em que ocorreu perseguição sobre, principalmente, os pequenos proprietários, que é a característica, neste caso, da propriedade rural daqueles territórios, eu até nem me arrisco a dizer de minifúndio, de microfúndio, muitas das situações. E, portanto, aquilo que importa também é avaliar é que, na prática, das áreas ardidas, o que restou ainda está pior. E a questão que deixo aqui é fazer desde logo este balanço. É que a Carta de Perigosidade é um documento, só por si vale o que vale. O que importa é que ela se traduza em medidas que considerem efetivamente o risco e a perigosidade, porque são coisas aqui também tratadas de forma distinta, mas que tenha depois tradução em termos de medidas que na prática correspondam àquilo que é as exigências que estes territórios, pelas suas características de perigosidade, que naturalmente reconhecê-las, identificá-las e diagnosticá-las é uma coisa, depois medidas e soluções que respondam com resultados é o que nós procuramos. E, portanto, nós não podemos fazer uma avaliação diferente e daqui também faço uma outra questão, tem a ver que se faz estas entidades a mesma leitura que o PCP faz, de que esta Carta de Perigosidade vai também no sentido de mais um ataque ao mundo rural. Aquilo que é colocado é mais burocracia, é mais ausência de medidas, nomeadamente contra
as medidas que existem são contra a pequena propriedade, quando é a maioria da propriedade, e, portanto, não temos medidas que correspondam efetivamente à estruturação fundiária que existe. E depois outra questão que é central, que é a ausência de medidas de valorização do preço da madeira. Que é aqui, por mais que este Governo diga e anuncie que, e já foi dito até aqui pelo grupo parlamentar do PS, que estão disponíveis para corresponder e que valorizam, mas valorizar por valorizar, palavras levas ao vento, Srs. Deputados, e o papel aguenta tudo o que nós lá quisermos colocar. No terreno é que nós não vimos as medidas efetivas. E, portanto, aquilo que nós colocamos é, se esta carta de perigosidade, dissociada de uma política efetiva de valorização do preço da madeira, de valorização da pequena propriedade, não contribui, não é mais um elemento para a desertificação e, como já aqui foi dito, de facto, contraproducente, como disse a senhora deputada Fátima, falou aqui desta questão muito importante. Senhora deputada Fátima Ramos, peço desculpa por ter tido este lapso do sobrenome. Portanto, esta carta deveria ser uma... Concluo já, Sr. Presidente. Eu vou agradeço que o Sr. Presidente tenha a mesma tolerância que teve com os outros grupos parlamentares e terminarei. Sr. Deputado, tenho toda a tolerância do mundo, mas tenho uma regra que cumpro. Ultrapassado o tempo, chamam a atenção dos Srs. Deputados para terminarem. É o que fiz consigo, Sr. Deputado, não lhe tirei a palavra. Eu atingi o seu tempo, é minha obrigação referi-lo. Ponto. Muito obrigado, Sr. Presidente, pelo seu alerta. Até nos ajuda. E termino por aqui. Esta carta deveria ser uma carta feita com as populações, para as populações e não de costas voltadas para elas. E obrigado pela tolerância, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Fica assim concluída esta primeira ronda e dou de novo a palavra aos nossos convidados para esclarecerem, responderem e comentarem as intervenções dos diversos grupos parlamentares e dos seus deputados que assim o entenderam. Podemos começar por Baladi. Senhora Engenheira Pedro Gomes, quer iniciar? Sim, muito obrigado. Ora, eu vou tentar responder um bocadinho, foram muitas questões, mas eu vou tentar responder de forma esquemática a todas elas. Antes de mais, dizer que, não, mais uma vez, não nos parece a nós que é uma questão de cartografia, não é uma questão de carta de perigo. Acho que mais importante que isso era acompanhar essas cartas com soluções para reverter essa situação. E, portanto, é mais que assumido que nós sabemos que existe esse perigo, existe esse risco, mas esse risco não pode ser permanente. Não podemos pensar que os territórios rurais do interior serão, daqui para a frente, não podem ter pessoas, porque o risco existe, o perigo existe. E, portanto, nós temos que criar de forma célere, e os municípios terão aqui, se calhar, o seu papel a dizer, de como é que, perante esta carta, onde está assinalado que existe um perigo elevado, se reverte quais são as ações técnicas no território que, de forma célere, se pode reverter este risco e este perigo que permitam o investimento. Isto porque nós não podemos estar a pensar, isto é, os pequenos investidores que ainda temos em meio rural, nós não podemos dar-nos ao luxo de os perder. O país não pode dar-se ao luxo de perder um único habitante no meio rural. E, portanto, esta situação tem que ser acautelada, tem que se tratar as pessoas com cuidado, com carinho, porque não nos podemos dar ao luxo de perder uma única pessoa, porque o território do interior está completamente desertificado. E, portanto, muito bem, a carta assinala que existe esse risco, existe esse perigo, mas não nos podemos ficar por aí. Como é que ele é reversível? Como é que podemos contornar esta situação? E é isso que devia ser feito imediatamente a seguir. Portanto, não podemos estar a dizer que não pode construir, não pode fazer, não pode vir para aqui, vá embora, vá para o litoral. Não podemos continuar a fazer isso. Relativamente a algumas perguntas que foram colocadas sobre que pontos alterar nesta carta, por exemplo, mais uma vez, eu não é propriamente a carta em si que me parece que seja
aquela que onde nós devemos mexer e pensar. É claro que podemos sempre criar mais aspectos a ter em conta, que já foram falados, desde a altitude, desde a exposição, desde uma situação que eu já falei, que como é que é possível, independentemente de colocarmos e do investimento que o país faz nas estruturas todas de contenção de incêndios, de proteção de aglomerados populacionais, de faixa de gestão, rede primária, isso nada conta. Portanto, estes territórios continuarão sempre da mesma forma, restringidos por qualquer tipo de atividade humana, portanto, não podem ter atividade humana. Depois, uma questão que foi colocada relativamente ao preço do eucalipto, eu respondo-lhe muito facilmente. O valor do eucalipto, da nossa experiência, ou melhor, eu respondo-lhe ao contrário. O valor do pinho, na nossa experiência, e nós temos contactado cada vez mais, acompanhado com isto, o valor do pinho mais que duplicou, já chegou a triplicar, e, portanto, penso que a resposta à sua pergunta fica dada. Portanto, na floresta está quase tudo por fazer. Eu digo-lhe assim, não concordo. O que está por fazer é no território. Portanto, não é floresta. Nós temos um território do interior em que está quase tudo por fazer. A floresta é uma consequência. A floresta não pode ser e não é, ou na maior parte das situações, e sobretudo nas zonas rurais, onde a estrutura fundiária são propriedades tão pequenas, são uma consequência, fazem parte da atividade do território. E, portanto, não é a floresta que está tudo por fazer, é no meio do interior, no nosso meio rural, está muita coisa por fazer, e cada vez aquilo que se está a fazer, exatamente como esta legislação na qual esta Carta faz parte, vai também ao encontro disso. Eu concordo que isto deve passar para as autarquias, sim. Penso que às autarquias compete refinar, e lá está, e reverter e propor as ações, as medidas e permitir de forma ágil perceber que uma situação que realmente é uma situação que, da forma como está, representa e tem um perigo, com com um conjunto de propostas, esse perigo possa ser revertido e permita esse investimento. E, portanto, nós temos de tornar isto de forma muito célere e permitir que isso possa ser feito. Da mesma forma, também temos de ter algum cuidado para, se calhar, esta passagem, esta permissão poder ser supervisionada por outra entidade paralelamente. E terminar mesmo por aí, é que nós não podemos perder uma única pessoa no meio rural. Portanto, nós temos que arranjar solução, não basta dizer que existe risco, que existe perigo, isso nós sabemos, se nós já identificamos, não precisam que nos coloquem, ou melhor, a pessoa comum não precisa que seja colocado um mapa, precisa de soluções. E, portanto, que se lhe seja fornecido um conjunto de instrumentos e soluções céleres, capazes de permitir que essas pessoas possam habitar, possam constituir família nestes territórios e possam arranjar meios de subsistência. E é isso que eu queria dizer. Obrigado. Daniel, não sei se querias... Muito boa tarde. Obrigado. Senhor Engenheiro Daniel Serralheiro. Sim, tem a palavra. Não estamos a ouvi-lo. Presumo que tenha o microfone desligado. Estava com o microfone desligado. Obrigado. Queria dar aqui algumas notas, algumas questões que foram colocadas e também deixar aqui outras notas para a vossa reflexão. Bom, a Carta de Perigo então, serve então para identificar as áreas de perigo e para depois se poder definir a estratégia para essas áreas. Ou seja, identificar as áreas e depois definimos uma estratégia. Mas a Carta de Perigo de Incêndio também pode ser feita em gabinete, não é? Como ela foi feita, mas ela tem que ser revista depois no terreno. Ela no terreno tem que ser revista, principalmente com os municípios, com as CIMs e com as associações que conhecem perfeitamente os territórios como a palma das suas mãos. Porque vai haver muitas zonas onde a Carta de Risco de Incêndio identifica aquela área como muito risco, muito alto e alto de incêndio, e depois fomos lá ao terreno, que não há aquele desvio dos 25 metros, se calhar não faz sentido nenhum aquela área estar classificada em áreas de muito risco de incêndio e vai condicionar que seja feito algum investimento ou que
ou que seja trazida gente para a meio rural, porque a área assim não o deixa. Depois também queria fazer aí uma nota à senhora deputada Fátima Reis, se não estou em erro, desculpe se enganei no nome, Ramos, peço desculpa, relativamente àquela questão que eu concordo perfeitamente, só trazendo gente para essas aldeias de xisto, ou até ali para pleno Jerez, só trazendo gente, é que se até, de alguma forma pode-se combater ali o risco de incêndio e uma nova ignição. Mas é se trouxermos gente para fazerem isso civilizadamente. Porque nós, por exemplo, temos ali muitos baldios nossos associados na região do Jerez, e o que eles nos dizem é que as pessoas vão para lá fazer os passeios, vão destruir caminhos e deixam ao lixo. E com isso nós estamos a aumentar os riscos de novas ignições. No entanto, se isso for feito de modo sustentável, só está a atrair riqueza, traz economia para aquelas localidades e vigilância. Depois também responder ali ao Sr. Deputado de onde chega, o Sr. Frazão, a questão da multifuncionalidade da floresta. Nós, a Baladia, Florestas, também estamos a trabalhar numa ficha projeto nesta comissão da AGIF, com a CCDR, e uma das fichas dos quais nós somos responsáveis tem a ver com esta questão. E claro que nós achamos que todos os proprietários florestais produzem um bem ao ambiente têm que ser remunerados. Temos a questão do sequestro de carbono, por exemplo, e óbvio que se um proprietário, em vez de ter uma monocultura de pinheiro ou de eucalipto, ou seja, daquilo que for, se tiver ali uma plantação com várias espécies e folhosos autóctonos, ele para esse serviço que está a ser prestado, ele deve ser remunerado. Mas, por outro lado, também é impensável pensar que na floresta não é um projeto de um PDR 2020 ou de um REACT agora do Compete 2020 que resolve os problemas. Porquê? Podemos fazer esta primeira intervenção, mas depois não pode haver reinvestimento novamente na floresta porque já foi financiado por um quadro comunitário anterior. Mas 10 anos passaram, obviamente que aquela área já precisa outra vez de investimento, mas como já foi objeto do investimento anterior, não se pode lá fazer nada. E como o meu colega Pedro estava ali a falar, que não nos podemos dar ao luxo de perder mais um habitante no meio rural, é verdade, é a questão essencial aqui, é assim que se vai proteger a floresta em Portugal. Não é como a carta de perigo de incêndio, é trazer ali pessoas para o interior, porque se essas pessoas saem do interior, a área fica deserta. Isso vai fazer com que os terrenos fiquem cada vez mais abandonados, não há agricultura, que isso sim, os mosaicos de agricultura seriam a melhor forma de combater os incêndios, era compartimentar a floresta com a agricultura. Aliás, os estudos é isso que mostram, onde há agricultura é ali que o incêndio para. Mas só podemos criar essas condições se forem dadas condições às pessoas para elas se fixarem no interior. E eles fixam-se no interior se puderem candidatar, principalmente a projetos do PDR 2020 ou outro fundo, mas, pelo que vemos, é um pequeno proprietário florestal quer fazer uma candidatura para limpar a sua parcela e vê que se houverem, se há 10 milhões para aquela medida e se houverem 20 baldios que se possam candidatar e sejam áreas protegidas, todos esse tipo de investimentos, todo esse tipo de tipologias de baldios vai passar à frente do pequeno proprietário. Ou seja, o pequeno proprietário não se vai poder candidatar a essas ajudas. Depois, também queria deixar aqui uma nota que é, na floresta ainda não estamos a reger por valores da CAOF de 2015. Tanto os madeireiros se queixam disso, tantas empresas se queixam disso. O preço do gasóleo desde 2015 até 2022, que é o presente, mais do que triplicou. Vocês sabem isso melhor do que nós. Ou seja, é impensável o preço ao hectare que se pagava em 2015 que seja o preço que se quer praticar hoje em 2022. Passaram 7 anos de aumento de combustíveis. Daí não nos podemos admirar que não haja mão de obra, que não haja empresas a conseguir executar os seus trabalhos porque o dinheiro não é suficiente. E para já esta é a minha intervenção. Muito obrigado. Não há mais esclarecimentos? Ou a senhora engenheira Rosário pretende intervir para responder às questões? Tem a palavra, senhora engenheira, por favor. Sim, muito obrigada, Sr. Presidente. Eu iria também tentar responder de uma forma transversal às questões muito pertinentes
que foram levantadas por todos os senhores deputados, e reafirmar aqui uma coisa que gostaria de deixar completamente claro do lado da Forestis. Este tipo de instrumentos e de cartas e de orientações nacionais são importantes, e é importante, como temos conversado ao longo destes últimos anos e após, nomeadamente, os incêndios de 2017, incorporar o máximo de conhecimento possível nos nossos instrumentos de planificação e de ordenamento. É também preciso alguma capacidade crítica para analisar se as bases de informação estatística, cartográfica, se são aquelas que têm o nível de qualidade e detalhes suficientes para aquilo que queremos alcançar. E se percebermos que não têm, termos a capacidade também de refletir isso entre instituições e, eventualmente, também ter a coragem de, nomeadamente, fazer algumas medidas transitórias e também, subsidiariamente, delegar em níveis de decisão territorial, nomeadamente comunidades intermunicipais e municípios, algumas das decisões, mas conversar com eles a maneira técnico-científica de fazer essas transposições, não deixando de ter em conta os impactos que têm, os impactos nomeadamente socioeconómicos na vida das pessoas e das comunidades e também das atividades económicas. Neste aspecto, esta carta, conjugadamente com o decreto-lei, têm implicações, devo dizer, não só no edificado, mas também naquilo que é o ordenamento do território e o ordenamento florestal. E era para nós útil que estes instrumentos nos apontassem também alguns benefícios e alguma positividade. Porque, olhando para o decreto, nós vemos um conjunto de condicionalismos e de constrangimentos. E aí eu ia fazer aqui uma abordagem um bocadinho mais transversal para o setor florestal, porque aquilo que a produção florestal tem sentido é que há um apertar de uma malha de constrangimentos de complexidade à atividade, à atratividade do investimento, que já é sufocante. E, portanto, isso é que vai trazer a alteração desta situação, é que vai trazer o investimento, a produção de riqueza e a atratividade das pessoas. É preciso que haja medidas, é preciso que se diga que esta carta de perigosidade vai também ser importante para a mobilização de meios, para a mobilização de investimentos e para a reversão desta mancha vermelha que temos aqui a ocupar 2/3 do território e que, se formos comparar com as cartas produzidas há 10 anos atrás, a mancha tem aumentado, a mancha vermelha continua a aumentar. E leva-me a outra reflexão que gostaria de partilhar com os senhores deputados, que é, na política pública, uma excessiva concentração naquilo que é a componente do risco, ignorando que é a partir da gestão florestal que ele também se diminui, porque é a partir da alteração do território, do investimento, dos projetos concretos de arborização, da comercialização de bens tangíveis, como os produtos florestais, linhosos e não linhosos, serviços de ecossistema que poderão vir a ser remunerados e que já, digamos assim, projetos pilotos em Portugal para que eles venham a ser remunerados de uma forma mais ampla, ajudando a construir a floresta multifuncional ou viabilizando-a. E isto é importante dar-se essa prioridade. Se nós formos ver o investimento ao abrigo do Programa de Desenvolvimento Rural, vemos que os níveis de arborização são os mais baixos das últimas décadas, enquanto o investimento tem-se concentrado sobretudo na diminuição ou na tentativa de diminuir
o risco de incêndio pela gestão de combustíveis e também o controle de pragas e doenças que, fruto da ausência de gestão, têm vindo a ser agravadas em Portugal. Portanto, há aqui também equilibrar estes dois eixos e dar muito mais importância às políticas que favoreçam a gestão florestal, sendo que produtores e empresas, como falamos aqui, que são atingidas também por este quadro jurídico, empresas de silvicultura e exploração, neste momento passam muitas dificuldades. E se nós queremos, de facto, desenvolver o mundo rural, temos que ter estas duas peças, temos que mobilizar os proprietários, que são os principais detentores do território, e temos que dar condições às empresas, às pequenas e microempresas que operam nesses territórios, muitas vezes sociedades unipessoais, dar-lhes a possibilidade de poderem ter uma atividade contínua ao longo do ano e permitir-lhes também a atratividade dos profissionais, que era outra das questões que eu gostaria de deixar aqui. Hoje é muito difícil atrair profissionais, sejam eles para o quadro dos sapadores florestais, outro tipo de operacionais, funcionários de empresas, operadores de máquinas, quer sejam eles engenheiros florestais, para as diferentes organizações públicas ou privadas, ou atrair estudantes florestais para as universidades. E isto tem a ver com um quadro complexo que nós temos de desenvolvimento destas diferentes atividades, onde se criam muitos condicionalismos, muita complexidade, que não é de facto compatível com o exercício, quer seja da gestão florestal, quer seja mesmo com o exercício de muitas profissões florestais. E isso só vamos conseguir aumentando de facto o foco na gestão, no investimento, na construção de projetos reprodutivos e na geração de riqueza. Por outro lado, foi aqui também reforçado, e eu gostava de dar nota, que também no decreto 82 as organizações de produtores não foram ouvidas, e nessa altura gostaríamos de ser, porque também teríamos aqui algo a dizer relativamente ao decreto e a algumas situações que aqui estão contempladas. E, portanto, nesse sentido, espero que haja, nomeadamente pelo grupo de trabalho que foi anunciado, haja passos e que haja de facto a abertura que também já aqui foi falada para se evoluir nos impactos que esta Carta de Perigosidade e que este Decreto-Lei vai ter no setor, mas era muito importante que todos estes, que os futuros diplomas e normas técnicas tivessem outro espírito. E eu vou dar aqui um exemplo de um que está em plena consulta e que nós nos vamos pronunciar, que é a norma técnica de preservação de entidade florestal local nas zonas de interface urbano-florestal, onde, mais uma vez, se vem condicionar, se vem colocar um conjunto de regras de como é que os gestores e os produtores florestais se têm que comportar nas ações da silvicultura, com objetivos que podem ser bondosos, mas que vão condicionar outra vez a atividade florestal de uma maneira asfixiante. E, portanto, isto é o que nós temos assistido. Temos depois uma parte em que essas regras e essa complexidade é imposta, mas depois a própria administração pública também não tem a capacidade de responder, e nomeadamente os planos de gestão florestal, muitos deles acabam por ser aprovados tacitamente e, portanto, esta complexidade acaba por não ser gerida pelo sistema, não somos capazes de ter uma máquina de público e privado capaz de responder com eficácia e eficiência aos desafios conjuntos que temos pela frente e que requerem, de facto, uma parceria entre todos e uma capacidade de relacionamento e entendimento mútuo
muito mais próximo e muito mais profícuo, sob pena deste setor perder nos próximos anos muita massa crítica e dos territórios abandonados proliferarem por ausência de interesse e por ausência de gestão naquilo que se refere, obviamente, à atividade florestal, que, como aqui também já foi bem dito pelos colegas desta audição, é apenas uma das partes, digamos, da gestão do nosso território, que tem outras facetas muito importantes, como todos nós percebemos. Deixava aqui a disponibilidade da Forestis para continuar estes e outros debates, e dizer só que, quando nós propomos que as decisões e as opções sob o ponto de vista do ordenamento do território sejam subsidiariamente entregues aos municípios, não nos podemos aliar da responsabilidade e da complexidade que é gerir um edificado num contexto de um território suscetível aos incêndios e com probabilidades de termos grandes incêndios e fenómenos como os de 2017, e, portanto, muito critério também nas decisões sobre planeamento de edificados, sobretudo disperso, em territórios florestais, e certamente que um aumento da gestão florestal ativa por parte dos proprietários privados e das áreas comunitárias pode ser, de facto, a pedra de toque para que nós falemos menos nestes diplomas relacionados com o risco, relacionados com os condicionantes, e começamos mais a falar de oportunidades de produção de riqueza e de atratividade de pessoas e empresas para a atividade florestal, conjuntamente com outras áreas de atividade, como a energia, como o turismo ou como a biotecnologia, que estão hoje em dia intimamente relacionadas com a floresta. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Engenheira. Fica assim concluída esta primeira ronda. Se houver algum dos seus deputados que se queira inscrever, como sabem, a inscrição na segunda ronda, agora com esta grelha nominal, e é utilizado 2 minutos máximo por cada deputado. Se alguém pretender fazê-lo, o Sr. Deputado Pedro Frazão pretende fazê-lo, inscrição, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez agradecer aos senhores engenheiros que vieram aqui com as suas sábias palavras e com o conhecimento terreno, que vieram trazer mais luz sobre este assunto. De facto, o Partido Chega é um partido que não despende do tempo para discutir estes assuntos, porque é um partido que sabe do que fala. Aliás, foi um partido que escolheu a vice-presidência desta Comissão de Agricultura e Pescas, porque é um partido que tem uma implantação nacional no mundo rural. É um partido que dá muita importância à agricultura e à silvicultura, e, portanto, utilizaremos todo o tempo e mais algum ainda. Não somos um partido urbanita, somos um partido que vive para o mundo rural e que está preocupado com o mundo rural. De facto, a atividade silvícola tem uma implicação muito importante e pode ser o motor ou pode ser uma asfixia do mundo rural. E nós estamos muito preocupados com isso e, de facto, queria sublinhar as palavras da senhora engenheira quando diz que deve haver uma beneficiação também para as zonas que são identificadas como zonas altas ou muito altas de perigo. Nomeadamente, deve haver uma dotação dos reforços efetivos, tanto das forças de segurança como das forças de socorro a nível local, porque se de facto o Governo e o Estado identificam essas regiões como regiões de maior perigosidade, elas devem ser também dotadas dos reforços efetivos. Mas também no reconhecimento das populações ausentes. Nós sabemos que as populações que existiam no século passado em muitas regiões estão ausentes e os silvicultores são
essas pessoas que com o próprio dispêndio dos seus meios económicos, como mais um fator de produção, têm que fazer esses serviços que existem. E, na nossa perspectiva, seria muito benéfico para o Estado fazer um choque fiscal para essas zonas que estão identificadas como altas e muito altas, por exemplo, fazendo uma dedução à coleta do IRC ou do IRS das empresas silvícolas dessas zonas, ou acabar até com a taxa social para as empresas sociais, ou promover um pacote fiscal de estímulo à reestruturação fundiária e ao aumento da dimensão da população, porque de facto aumento da dimensão da exploração, porque de facto nós sabemos que uma boa gestão silvícola muitas vezes está dependente da dimensão da exploração, seja ela de um proprietário privado ou até de uma associação. E, portanto, pugnamos pelo reforço do investimento continuado nas fileiras como uma base nacional e na promoção das espécies... Muito obrigado, vou concluir. E na promoção das espécies como o sobreiro, o pinheiro manso, o pinheiro bravo e as espécies autóctones. Sublinho também a resposta elegante que o Sr. Deputado deu sobre a duplicação do preço do pinho e a estagnação do preço do eucalipto, que denota uma inoperância da Autoridade da Concorrência neste setor, e se calhar deveríamos ver quantos membros do Governo é que estão ligados à fileira da pasta do papel para perceber porque é que não há atuação nesse setor. Muito obrigado. Tem a palavra agora o Sr. Deputado João Marques, do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também os Srs. Engenheiros da Baladi e da Forestes. E queria aqui cingir-me, de facto, apenas àquilo que estamos aqui a discutir, que são as cartas de perigosidade, ou a carta de perigosidade e as suas respectivas consequências, sem apresentar aqui qual é que é a perspectiva que o PSD tem relativamente à Floresta Nacional, tirando um ou outro aspecto que se implica, que desagua diretamente no caso. Porque, de facto, com esta carta de perigosidade, embora nós reconheçamos a necessidade de instrumentos deste género para o ordenamento do território, eu, como antigo autarca, também sei o que é que custava termos os meios humanos e materiais, por exemplo, dos bombeiros, da Proteção Civil, a vigiar casas absolutamente isoladas, porque foram construídas sem o mínimo de critério de ordenamento do território, portanto, casas e outras instalações e construções. Portanto, este tipo de instrumentos de ordenamento do território são, meus senhores, necessários. Agora, o que não pode acontecer é serem feitos à revelia de quem conhece melhor o território, que são os autarcas e que são, portanto, os representantes dos proprietários, dos produtores florestais, como temos hoje aqui a ser ouvidos. Portanto, temos aqui o testemunho claro de que não foram ouvidos num processo em que naturalmente o deviam ter sido, tal como os autarcas. Porque não é de facto aceitável que estas cartas de perigosidade penalizem brutalmente os territórios do interior, portanto os municípios do interior e de baixa densidade, face aos municípios, portanto, do litoral. Empresas de madeiras, de turismo, edificações de todo o tipo, as suas ampliações, os aglomerados urbanos, etc., etc., ficam, naturalmente, todos perfeitamente condicionados com estas cartas de perigosidade. É quase como aquele ditado, mata-se a criança com a água do banho, pois com esta carta que se pretende proteger determinados territórios, ou com este tipo de cartas, de territórios florestais, acaba por se matar a economia desses mesmos territórios. Tem que concluir, e nós pensamos que é possível conciliar a economia, designadamente o desenvolvimento económico dos concelhos, com estas cartas de perigosidade. E, como se costuma dizer, a floresta, portanto, não se limpa só, gere-se, ordena-se e rentabiliza-se. E, portanto, a solução será, naturalmente, pôr em prática a reforma florestal, mas desconfio, digamos assim, que a própria implementação eu termino já, Sr. Presidente, é só mesmo para concluir, a própria implementação da reforma florestal fica altamente prejudicada, portanto pode ser posta em causa com estas cartas de perigosidade, porque com certeza que não se poderá fazer em determinados períodos do ano, muito porque obrigado, é proibido ou passa a ser proibido. Obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Rui Rocha, do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal. Muito obrigado, Sr. Presidente.
A pergunta que eu queria colocar aos senhores engenheiros é basicamente sobre o fogo propriamente dito, ou seja, aquilo que eu temo é que quando estamos a falar de uma carta de risco e que depois toda a discussão esteja alicerçada nesta carta de risco, as consequências que eventualmente poderão acontecer e que já analisamos, é que de facto estejamos a sobrevalorizar a questão do risco, que é verdadeiro, mas o meu entendimento, era sobre isso que também queria ouvi-los, é que o fogo é em si mesmo um fenómeno natural e muitas vezes um fenómeno até útil para o rejuvenescimento das áreas e das espécies e de tudo isso. E, portanto, num cenário desejável, digo eu, o fogo devia acontecer, mas devia acontecer de forma controlada, onde nós queremos, quando queremos e como queremos. E, portanto, e também a ideia minha é que, muitas vezes, as estratégias de supressão do fogo acabam por ter consequências mais drásticas ao fim de alguns anos, têm a ver com as questões da matéria combustível, etc. E, portanto, a minha pergunta, ou o meu pedido de que possam contribuir também para esta discussão, mas o meu entendimento é que a questão do fogo não tem tanto a ver com as espécies que existem, mas tem a ver sobretudo com a matéria combustível e tem a ver depois com questões económicas, da falta de existência de mercados, etc., que possam rentabilizar a floresta e rentabilizar os espaços rurais. E, portanto, a minha pergunta genericamente é sobre o vosso entendimento sobre o fogo e como é que seria possível utilizar, no tal cenário desejável, o fogo como vantagem e não como desvantagem para estes espaços rurais. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PS, o Sr. Deputado Alexandrino. Muito obrigado, Sr. Presidente. Primeiro queria saudar hoje os nossos convidados hoje e que apresentaram, na minha opinião, de forma correta, uma visão sobre os próprios territórios e, por isso, eu acho que a vossa participação neste trabalho de construção de uma carta de perigosidade de incêndios rurais que deve ser, e todos os agentes como os autarcas. Não vale a pena nós dizer, eu não conheço nenhum autarca, pessoalmente não conheço nenhum autarca destes concelhos que esteja de acordo com esta carta de perigosidade. E pode elaborar-se uma carta, e quero deixar uma palavra à minha colega, a doutora Fátima Remos, por trazer este assunto e dar-lhe também os parabéns. Pode-se elaborar uma carta numa visão muito técnica, afastando da realidade que existe. Na minha opinião, esta carta não defende os territórios já deprimidos pelos grandes incêndios, nem protege as populações, que é outra. Partimos daqui de um pressuposto errado, e é preciso também dizê-lo. Imaginem isto. Imaginem que em Lisboa houve o terremoto de 1755 e que há uma carta que diz agora ninguém constrói nada daqui para a frente até hoje. Bastava isso para só vos dar a ideia, é que eu era autarca e era presidente da minha Câmara e o meu conselheiro deu 97%, por isso eu posso sair daquilo que estou aqui a dizer. E por isso é preciso mexer nestes instrumentos de gestão territorial, mas com algum bom senso. Porque nenhum autarca quer, por exemplo, estar em sua casa e há um incêndio que desflagra lá numa freguesia e não quer estar com o coração aos saltos a perceber que pode morrer alguém dentro do seu concelho. Perceba-se isso. E por isso o que eu quero dizer é o seguinte, estes incêndios também é preciso dizê-lo, e parece que é uma coisa que ninguém ouviu, é que foram incêndios de características diferentes. Foram estes do Pedrógão e foram estes de 15 de outubro de 2017, completamente diferentes. E por isso, se nós não fizermos nada, garanto-vos uma coisa, os incêndios não nos conseguiram matar, mas esta carta vai matar estes concelhos e o seu desenvolvimento económico. Obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra a Sra. Deputada Berta Nunes, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigada. Tendo em conta que esta carta de perigosidade não foi suspensa, como se pretendia, e daquilo que eu ouvi hoje aqui, é possível, apesar de tudo, trabalhar com esta carta e corrigir algumas questões que aqui foram levantadas. Eu estou quase a fazer o mesmo que fez o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, a reformular. Daquilo que eu entendi, esta carta falta-lhe alguns instrumentos
para ela poder ser útil, nomeadamente as metodologias de transcrição desta carta, que tem uma escala muitíssimo, digamos, menor do que tem os PDMs, a sua transcrição para o PDM. Como é que se vai fazer essa transcrição para o PDM? Falta essas normas, esse tipo de metodologia, conforme disse, não sei se é a engenheira ou a doutora Rosário Alves. A engenheira Rosário Alves. E isso, de facto, o Governo vamos fazer isso, recomendar que o faça. Por outro lado, é importante outro instrumento que é acompanhar estas cartas de perigosidade com medidas para reverter essa perigosidade. Também vamos recomendar no sentido de que seja feito esse trabalho, que é evidente que esse trabalho tem que ser feito em articulação com as autarquias e com as CIMs e com os agentes locais. Sim, ok, seja como for, estão definidas áreas de perigo elevado, é preciso ter um plano que até pode ser diferente em contextos diferentes. E isso devia ser trabalhado e vamos recomendar que isso seja trabalhado. Por outro lado, a questão da avaliação do impacto, eu penso que deve ser feito, mas penso que não pode ser feito assim, pronto, talvez tenha que haver aqui um delay, mas enfim, também é uma questão a considerar. No entanto, o Governo também está disponível para alterar, como disse aqui o meu colega deputado, o decreto, algumas disposições presentes... Concluí, deputada. Sim, terminarei. Algumas disposições presentes no Decreto-Lei 82/2001 que fala sobre as restrições e também tornar, compatibilizar, aperfeiçoar no sentido de não haver um impacto tão grande nos territórios rurais. Ou seja... Muito obrigado, Sr. Deputada. Ok? Nós podemos fazer aqui um trabalho de recomendação com esta carta de recomendações para melhorar e Muito diminuir obrigado. os impactos negativos. Muito obrigada, Sr. Muito Presidente. obrigado. E agora tenho a última inscrição. Sr. Deputado Joaquim. Faz favor. É que eu não percebia um bocadinho, a doutora Berta Nunes terá dito que esta carta não estava suspensa. É que eu ouvi, acho que ouvimos todos a senhora ministra Ana Brunhosa a dizer que ela estava suspensa. Eu parti desse pressuposto. Não está. Muito bem. Não entramos aqui em diálogo. Sr. Deputado Joaquim Barrego, é a última inscrição que tenho para concluir esta segunda ronda. Tem a palavra. 2 minutos, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria dizer que, efetivamente, como disse na minha primeira intervenção, tudo que possa contribuir para um diálogo, para um alerta e para uma crítica construtiva, que acho importante. E, naturalmente, não nos opusemos, nem nos opomos a que o PSD tenha trazido este assunto aqui hoje para ser debatido e para criarmos aqui e recomendarmos ao Governo as melhores soluções que vão ao encontro daquilo que são as necessidades do país. E queria também dizer que foi dito por mim, e disse-o naturalmente autorizado em relação ao Governo, que entendemos que deve haver um aperfeiçoamento da redação das disposições do Decreto-Lei 82/2021. E essas alterações que introduzem um aperfeiçoamento, naturalmente, também devem ser feitas de uma forma em que haja diálogo e que haja consenso e que as organizações de produtores, as autarquias sejam ouvidas, de modo a que o documento que aí venha, não ao nível da Carta de Perigosidade, mas aquilo que são os índices de perigosidade, possam ser alterados sem constrangimentos, que se possa fazer floresta melhor e mais floresta. Depois queria dizer também, em relação ao que foi referido, que estou inteiramente de acordo com o que disse o engenheiro Pedro Gomes da Baladi, e acrescento mais, quando ele diz não podemos perder uma única pessoa no meio rural, eu digo, nós temos que atrair mais pessoas para o meio rural, porque temos que atrair mais para compensar o que perdemos. Depois também a engenheira Rosário disse bem que temos que incorporar conhecimento. Eu diria, permita-me também que lhe diga, incorporar conhecimento e experiência. O conhecimento implica também experiência, que muitas vezes falta. Depois há outra coisa que a senhora engenheira Rosário colocou, que é, naturalmente, a cartografia tem que ser atualizada a cada uma das situações e também, indo ao encontro do que eu referi no princípio, é que há aqui uma questão que é importante, é que nós diminuímos o risco de perigosidade se efetivamente fizermos melhor floresta, com melhor ordenamento, com melhor gestão e, naturalmente, isto vai diminuir o risco. Por último, queria dizer que as críticas que fizeram relativamente ao Pinhal da Iria, eu quero alertar as pessoas que alguém fez aqui uma crítica que eu não falo de questões técnicas, nem falo de questões políticas, mas eu quero dizer, numa defesa pessoal, só falo daquilo que sei. E do que não sei não falo, mas falo
ter o mínimo de conhecimentos técnicos e conhecimentos políticos, para poder daí retirar ilações e defender os interesses das populações que me elegeram. Portanto, esta é a minha postura. E queria dizer, em relação ao Pinhal de Leiria, que estamos numa fase de regeneração, ainda, em alguns locais, e como tal temos que esperar pela regeneração natural, enquanto isso não acontecer. Estas são questões que, no meu entender, são importantes, e há outra coisa que também vamos ter em conta. Pese embora que nem tudo está bem, há uma coisa que nós temos de considerar, é que o número de incêndios e de ignições diminuiu e o número de área ardida também tem diminuído. Esses são valores que nós vamos acrescentar, não é estarmos em cima daquilo que é o mau, também temos que salientar o bom, porque se há menos área ardida, se há menos ignições, depende muito das populações, dos bombeiros voluntários e de todos os agentes que estão no terreno. É isto que eu quero dizer. Muito obrigado. Concluir. Muito obrigado, Srs. Deputados. Srs. Deputados, eu tinha referido que era a última inscrição que tinha para concluir esta segunda ronda. Entretanto, juntou-se a nós o Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP, e acho justo abrir uma exceção e dar também a oportunidade ao Sr. Deputado João Dias de fazer a sua intervenção nesta segunda ronda de 2 minutos. Tem a palavra, Sr. Presidente. Tentarei ser o mais breve para que, até respeitando esta tolerância que teve para comigo. É muito simples. A primeira questão que quero colocar tem a ver com a necessidade ou não de reavaliação desta carta e a necessidade de abrir um processo de revisão. Esta é uma questão que, naturalmente, se calhar até será mais ajustada a colocar depois ao ICNF e mesmo ao Sr. Secretário de Estado, mas se calhar deixar aqui esta questão também a estas entidades. E depois uma questão que para nós nos diz particular interesse, tem a ver com, particularmente no caso da Baladi, aquilo que nós queremos questionar tem a ver com em que medida é que a publicação desta carta e a obrigatoriedade está considerada nos instrumentos de ordenamento de escala inferior, põe em causa o desenvolvimento das atividades dos baldios. Aqui é uma preocupação que nós temos, ou seja, que restrições estão já identificadas por os senhores, que de certa medida e em certa medida possam pôr em causa a integridade dos próprios baldios e a sua manutenção. Era isto que queria colocar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Fica assim concluída esta segunda ronda e pergunto aos nossos convidados se de uma forma muito sucinta e sintética querem fazer algum comentário e darei também 2 minutos para o efeito. Sim? Sim. Então, das duas associações, têm 2 minutos cada para fazer um comentário final. Sim. Começo pela Baladi. E para terminar apenas, enquanto estamos a falar, eu não posso deixar também da minha componente técnica de estar sempre aqui a racionar e, portanto, eu acho que aquilo que era importante percebermos é que nós não podemos somar 2 mais 2 e querer que dê 3, não é? Portanto, aquilo que é a carta é aquilo que é. A questão é quais são as políticas que estão associadas àquilo que é a realidade. Independentemente da carta poder ser melhorada e por aí adiante. E, portanto, eu acho que o mais importante é nós identificamos, a carta identifica um risco, ele existe, nós sabemos que ele é real, ele tende a agravar-se. O que é preciso é soluções céleres para reverter esta situação ou perceber se a carta representa efetivamente a realidade do território no momento em que, por exemplo, é pedido um parecer para construir ou para criar qualquer situação. Portanto, a carta não pode ser limitante nesse sentido. É muito importante aquilo que falou aqui o colega Rosário, de informação de base. Nós trabalhamos, infelizmente, no país, trabalhamos muito com informação de base desatualizada e, portanto, aí sim a carta pode interferir de forma muito negativa e mostrar uma realidade que não existe no território e, portanto, e condicionar, e aí temos muito a melhorar. Relativamente a uma questão que foi colocada do fogo útil. O fogo é útil, mas não nas moldes que estamos a abordar. Portanto, um fogo de verão é altamente destrutivo e não tem utilidade, sobretudo no nosso ecossistema ainda não podemos falar como alguns ecossistemas existem noutras regiões. Outra coisa é utilizá-lo de forma útil, como os nossos antepassados sempre utilizaram, sobretudo a nível do pastoreio,
mas eles próprios também, quando utilizavam em situações controladas. Quanto ao desenvolvimento dos baldios, muito sinceramente, nós ainda não sentimos que esta carta tenha um impacto muito grande em termos do desenvolvimento dos baldios em si, mas tem sim das comunidades que têm baldios, sobretudo porque às vezes há muita necessidade de uma vez que são territórios de montanha, destas comunidades crescerem para cima de pequenas áreas de baldio, e aí começam a entrar as limitações todas, porque o baldio até está disponível para ceder, para criar novas Muito obrigado, tem habitações. que concluir. Obrigado. Eu queria não podia deixar de convidar todos os senhores deputados para a conferência que vamos organizar dia 23 de julho. Dia 23 de julho aqui em Vila Real, na UTAD, e ficam desde já convidados para a 7ª Conferência dos Baldios. Obrigado. Muito bem. Peço-lhe que faça chegar por escrito esse documento à Comissão para ser distribuído por todos os senhores e senhoras deputados. Sim, senhora. 23 de julho é daqui a sexta-feira a um mês. Exatamente. Muito bem. Julho. 23 de julho. 23 de julho, exatamente. Eu farei chegar. Mês 7. Então, agradeço que faça chegar à Comissão esse documento para ser distribuído por todos os grupos parlamentares. Mas a senhora engenheira também quer intervir? Tem 2 minutos para o efeito. Sim. Vou então só tentar sintetizar aqui umas últimas ideias depois desta ronda dos senhores deputados e salientar o seguinte. Dando prioridade à perspectiva positiva e relacionada com a gestão e com o investimento que eu gostaria de deixar nesta última intervenção. Se nós olharmos para este mapa, as manchas vermelhas que vemos no norte, no centro e no Algarve correspondem às áreas com menor taxa de arborização dos últimos 7 anos e às áreas com menos investimento também, provenientes do Plano de Desenvolvimento Rural, também no mesmo período. Sendo que é importante que nos debrucemos sobre isso no futuro e que o próprio ICNF tenha outra postura mais proativa e mais criativa no desenho e no seu contributo para o PEPAC, que nas versões que conhecemos não nos parece que venha alterar esta tendência. Olhando para este mapa, gostaria de ver coisas positivas a acontecerem no futuro. Gostaria que o programa de sapadores florestais, que é importantíssimo para reverter, fosse revisto, está a ser objeto de uma avaliação e que essa avaliação possa ter consequências na atratividade e na capacidade operacional do conjunto dessas equipas, que maioritariamente são geridas pelas organizações de produtores florestais desde 1999 e que constitui, se calhar, a melhor relação e mais perene entre privados e organismos de Estado em termos da floresta. E, portanto, se nós tivéssemos também uma maior resposta à questão dos rejares, do plano de gestão florestal, e tivéssemos também uma maior capacidade de interlocução com a tutela, independentemente se a tutela das florestas está na agricultura ou está no ambiente, mas que ela seja mais ativa e consigamos trabalhar mais em conjunto e consigamos, em fóruns como esta Comissão Parlamentar, obter o consenso dos partidos para medidas que sejam estruturantes. Se nós olhássemos para essa carta e víssemos estes progressos e estas alterações, certamente que todos, produtores e mesmo autarcas, veriam com maior otimismo esta carta. Se só olharmos para os... Tem que concluir, Sr. Engenheira. E para as complexidades que estão no Decreto 82, fica muito limitado o nosso entusiasmo e a nossa capacidade de entusiasmar os produtores florestais a investirem mais e as empresas e os estudantes a irem para as universidades. E, portanto, é com otimismo que eu agradeço a oportunidade e a iniciativa da Comissão, Sr. Presidente, e da oportunidade que deu à Forestis também para partilhar estas opiniões. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Muito obrigado. E é também com otimismo
que me despeço e a que agradeço a vossa disponibilidade em participar nesta audição e dar assim o vosso contributo para esta questão fundamental das florestas, que efetivamente também é importante referir que, independentemente da orgânica do Governo, como é do nosso conhecimento, continua a fazer parte desta Comissão e viu-se a forma acalorada com que foi acaranhada esta discussão, o que prova que efetivamente estamos conhecedores dessas matérias. Muito bem, fica então assim concluída e mais uma vez muito obrigado a todos. Vamos então continuar a nossa reunião, passando ao ponto 2 da nossa ordem de trabalhos, que é a apreciação e votação da ata número 9. Passa para a próxima ordem do dia, que é quarta-feira. Iremos a jantar quarta-feira às 10 da manhã. Como sabem, na próxima semana, há as jornadas parlamentares do Grupo Parlamentar do PCP, segunda e terça, logo, assim sendo